Pronto? Glória a Jesus. Cumprimento a todos os irmãos desta manhã com a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã, queridos, estamos reunidos para, mais uma vez, iniciar uma escola dominical, a EBD do seu lar. Você é nosso convidado para curtir, para compartilhar, para assistir essa aula e para divulgar a nossa escola dominical aqui no nosso setor 20, setor de Arujá. Vamos, nesse momento, fazer uma oração e vamos dar início a essa escola nesta manhã. Oremos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é no nome do Teu Filho amado que nós estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Senhor, para mais uma vez, meu Pai, agradecidos a Ti, exaltar e agradecer o Teu nome, por tudo quanto por bondade, por misericórdia, o Senhor tem feito, tem realizado, ó Pai, em nossas vidas e por nossas vidas. Ó Deus, queremos divulgar, meu Senhor, a Tua bênção, a Tua misericórdia. Jesus querido, meu Deus, abençoe a cada um dos alunos que estarão, ó Pai, aprendendo a Tua palavra, abençoe, ó Deus, de qual forma Teu servo, ó Deus, irmão Adriano, estará transmitindo, ó Deus, a Tua palavra aos nossos corações, às nossas vidas. Pai eterno, fala conosco, nos dê a Tua bênção, é o que nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos nessa manhã louvar o Senhor com um hino aqui da nossa cristã, o hino sugerido pela nossa revista, hino de número 53, na nossa arte cristã. Glória a Jesus. Até que volte o Salvador, cercando a mesa do Senhor, a ceia vimos celebrar, de Cristo a morte anunciar. E com humilde devoção render a Deus adoração, até que volte o Salvador, aqui mostremos seu amor, com viva fé e gratidão, participemos deste pão, obedientes a Jesus, lembrando sim a sua cruz, até que volte o Salvador, bebendo cálice do Senhor, seu nome queremos bendizer e mais engrandecer. O sangue que lhe derramou, o sangue que nos resgatou, seduração as provações, se fortes as perseguições, se as lutas fazem se sentir, e custa-nos a resistir, não nos deixemos perturbar, são só até Jesus voltar, bem prontos para o receber, devemos sempre aqui viver, o tempo foge, o dia vem, agora esperamos além, pois trabalhemos com fervor, até que volte o Salvador. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, queridos, manhã de domingo, 31 de maio de 2020, nós estaremos estudando a lição que tem por tema o mistério da unidade revelada. O texto áureo encontra assim, a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3,
E versículo número 5 nos diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática nos diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Nesta manhã, uma lição muito importante para as nossas vidas. Eu quero fazer aqui a leitura bíblica em classe. Logo a seguir, nosso irmão Diácono Adriano estará aqui nos ministrando a aula desta manhã. E você que está na sua casa, se você não tem revista, a leitura encontra-se em Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Então, o versículo 1 nos diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, e para convosco me foi dado. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, todos os séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela vossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Glória a Jesus. Deus abençoe cada um. Fique conosco. Assista esta aula. Compartilhe com seus amigos, nos grupos da sua congregação. Glória a Deus. E vamos, nesta manhã, ouvir e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Deus abençoe. Nosso irmão Adriano está falando. Saúdo a todos os irmãos e irmãs, com a paz do Senhor, um bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso departamento da Escola Bíblica Dominical, nesta manhã. Como já nos falou o pastor Anderson, nós vamos estudar a nossa lição de número 9, que tem o título O Mistério da Unidade Revelada. Nosso objetivo da nossa aula nessa manhã é de nós podermos compreender a respeito da inclusão da igreja no plano salvífico de Deus para a humanidade. Então, o objetivo da aula é, primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. O segundo tópico é expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. No tópico 3, o objetivo da aula é mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Nós vamos iniciar a nossa aula partindo do pressuposto da escrita de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 1, quando Paulo diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Nessa tradução, nós temos aqui no início do versículo, Paulo dizendo que ele era o prisioneiro, sou o prisioneiro de Jesus Cristo. Mas algumas outras traduções bíblicas
não traz essa terminologia sou, mas diz eu, o prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, ele se declara sendo o prisioneiro de Jesus Cristo. Então, o que Paulo está querendo nos dizer é que ele era prisioneiro do Senhor Jesus, prisioneiro de Cristo. Ele continua dizendo que a causa de ser prisioneiro de Cristo era o povo gentil. O motivo dele ser prisioneiro de Cristo era o seu chamado, era a sua incumbência de anunciar, de pregar a palavra, as boas novas, a salvação ao povo gentil. Então, o motivo, a causa de Paulo ser chamado o prisioneiro de Cristo é o povo gentil. É óbvio que quando Paulo escreve esta carta aos Efésios, Paulo se encontra aprisionado em Roma. Paulo está preso, mas Paulo estava preso não por ter cometido um crime contra o imperador, mas Paulo ele estava preso devido às falsas acusações de alguns cristãos judeus, e isso o levou a ser preso em Roma. E mesmo assim, mesmo Paulo estando preso, Paulo continuava expondo, pregando, anunciando a palavra do Senhor. Quando Paulo está aprisionado em Roma, Paulo aproveita este período que está em cadeias, que está em prisão, para escrever algumas cartas. Juntamente com outras 3 cartas, nós chamamos de cartas da prisão, ou epístolas da prisão, que é juntamente com Filemão, Filipenses e Colossenses, e inclusive esta carta aos Efésios, são chamadas cartas da prisão, porque quando Paulo estava preso, Paulo estava escrevendo esta carta às suas igrejas. Então elas são consideradas epístolas da prisão. Então, por mais que Paulo fosse prisioneiro dos guardas romanos, Paulo entendia de quem detinha a sua prisão não era os soldados romanos, mas quem detinha a sua prisão era o seu senhorio, era Cristo. E Paulo aceitava deliberadamente ser prisioneiro do Senhor Jesus. Nós observamos isso aqui no capítulo 3 e no versículo 1. Mas para ficar mais claro ainda, eu convido os irmãos e as irmãs a fazerem a leitura em Filemão, no capítulo 1 e no versículo de número 1, que diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Então observe que Paulo, quando escreve a Filemão, ele se intitula de prisioneiro de Jesus Cristo, e não prisioneiro dos soldados romanos, da guarda pretoriana. Mas ele diz: olha, eu sou prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as cartas de Paulo, as suas saudações, os prefácios, nós observamos que Paulo ele tinha alguns métodos de se apresentar, de se identificar nas suas cartas. Então, em algumas cartas, Paulo se apresenta como o prisioneiro de Cristo, o prisioneiro do Senhor, como no caso de Filemão, capítulo 1 e no versículo 1. Mas Paulo, em algumas outras cartas, ele se apresenta como o servo de Jesus Cristo. E algumas outras, Paulo se apresenta como o apóstolo de Jesus Cristo, que é a que ele mais usa nas suas cartas. Por que Paulo se apresentava como o prisioneiro de Jesus Cristo? Ou como servo do Senhor Jesus, ou como apóstolo? Então, Paulo, como o prisioneiro de Cristo, Paulo compreendia perfeitamente que as suas prisões eram para um bem maior. Paulo, ele compreendia que as suas prisões não eram para que ele viesse ficar abatido ou desistir do seu ministério apostólico. Muito pelo contrário, Paulo encarava as suas prisões pelos guardas romanos, pela guarda pretoriana, como algo oportuno
para pregar a palavra do Senhor para os guardas pretorianos, para poder estudar mais a palavra do Senhor, para escrever as cartas endereçadas a algumas igrejas para solucionar alguns problemas, outras para tratar de assuntos teológicos, outras para trazer algumas recomendações, como no caso da carta aos Efésios. Então Paulo não via as suas prisões como um obstáculo para não pregar a palavra, mas Paulo aproveitava esses períodos de prisões para pregar, para expor, para ensinar. Nós podemos observar isso em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 13, que diz assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, enquanto Paulo estava preso, ele estava pregando para a guarda pretoriana. Ele não ficava desanimado, ele não ficava culpando ao Senhor pelas suas prisões, porque ele já se considerava o prisioneiro de Cristo. Então ele aproveitava esses períodos de prisões, nas prisões de Roma, para pregar para os guardas, para anunciar a palavra do Senhor. Da mesma forma, para continuar os seus estudos sistemáticos. Paulo era um mestre por excelência, Paulo era rabi, mas mesmo assim Paulo via a necessidade de continuar crescendo na graça e no conhecimento. Nós observamos isso quando Paulo se endereça a Timóteo, a jovem Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, e diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Então o apóstolo Paulo, ele via uma necessidade de continuar os seus estudos sistemáticos da palavra do Senhor. Então Paulo é chamado de o prisioneiro de Cristo, porque ele se considerava o prisioneiro do Senhor Jesus. E não se considerava o prisioneiro dos guardas romanos, mas sim do próprio Cristo. Paulo, o servo, algumas cartas Paulo escreve, ele se apresenta como o servo do Senhor. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 1, Paulo se intitula como o servo do Senhor Jesus. Por que Paulo se endereça e se apresenta agora como servo? Porque a palavra servo no grego significa doulos, e significa escravo. E quando nós olhamos um escravo, ele não tem uma origem, ele não tem um desejo, ele não tem uma vontade, ele não tem uma liberdade, porque ele é um escravo. Ele não tem direito a preferências, ele não pode exercer um papel no ciclo familiar, no meio da sociedade, porque ele é um escravo. Todo o seu desejo, toda a sua vontade está para o seu senhorio, está para o seu mestre. Ele não tem desejo nenhum, ele não pode externar as suas vontades, os seus desejos, o que ele pretende fazer. Tudo perguntar para o seu Senhor o que ele deve, o que ele pode e não pode fazer. Essa era a função de um escravo, de um servo. Então o servo é quem não é livre, é quem não pertence a si mesmo, que presta serviços de criado, de doméstico, serviçal, é um servidor, ele é um escravo. Em outras palavras, até mesmo dentro deste contexto, é cabível a colocação de prisioneiro. Então Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz: olha, eu sou escravo do Senhor Jesus, eu sou um servo dele, eu não tenho desejo, eu não tenho vontade, todas as minhas vontades, todos os meus desejos são para o meu Senhor. Nós observamos isso lá em Romanos e também em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 1, quando ele se apresenta como servo do Senhor Jesus. É uma coisa que chega a ser até mesmo uma coisa paradoxal para nós, porque hoje, nos dias em que nós vivemos,
as pessoas gostam de ter o seu ego massageado e gostam de receber vários títulos, né, que enaltecem a sua grandeza, que lhe fazem crescer diante dos homens, daqueles que nos assistem. Mas o mais importante é que nós possamos fazer como disse aquele servo do Senhor. O importante é que ele cresça e que nós diminuamos. Paulo, agora como o apóstolo de Jesus Cristo, é o termo mais usado por Paulo nas suas cartas ou nas suas epístolas. O apóstolo do Senhor Jesus. Paulo, ele se identifica nas suas cartas com essa apresentação, não apenas para se identificar, mas também ele usa como defesa do seu apostolado. Como já falamos em aulas anteriores a respeito da defesa do apostolado do apóstolo Paulo, então quando Paulo escreve as suas cartas e coloca no título do prefácio das suas cartas, as suas saudações, Paulo, o apóstolo de Cristo, ele está se identificando como apóstolo do Senhor e ao mesmo tempo ele está fazendo uma defesa do seu apostolado para todos aqueles destinatários, para todos aqueles que têm acesso à sua carta. Ele está dizendo que ele foi chamado pelo próprio Cristo. Ele está dizendo que ele recebeu o apostolado do próprio Senhor Jesus. E o impacto que essas cartas paulinas elas faziam era muito grande. Então, quando essas cartas chegavam aos seus destinatários, ela trazia um impacto, ela trazia uma mensagem poderosa. Algumas dessas cartas elas eram endereçadas a pessoas, algumas pessoas, como por exemplo as cartas chamadas cartas pastorais, quando Paulo escreve algumas cartas a essas pessoas, por exemplo, como a Timóteo, ou a Tito, ou a Filemão, que são consideradas cartas pastorais. O apóstolo Paulo escreve essas cartas destinadas a indivíduos, endereçadas a pessoas. Mas quando Paulo escreve algumas cartas endereçadas às igrejas, essas cartas elas traziam profundo impacto aos seus destinatários, porque essas cartas muitas vezes eram também chamadas de cartas circulares. Elas circulavam pela redondeza daquela igreja, por aquelas regiões. Então, normalmente, esta carta endereçada, por exemplo, como a carta aos Efésios, ela não ficava apenas na cidade de Éfeso. Mas quando Paulo escreve a carta aos Efésios, esta carta, ela chega em Éfeso, mas depois esta carta ela vai percorrer toda a Ásia Menor. E quando nós falamos da Ásia Menor, a primeira coisa que nos traz a nossa recordação são as 7 igrejas que haviam na Ásia Menor. As igrejas em que João, o apóstolo, recebeu a revelação do Senhor Jesus Cristo a respeito do Apocalipse. São essas mesmas igrejas que João escreve a sua revelação do Apocalipse, são as mesmas igrejas em qual Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, e esta carta circulou por todas essas 7 igrejas, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essa carta aos Efésios, ela era considerada uma carta circular. Ela estava sempre se movimentando, circulando, de uma igreja para outra igreja. Tá? Então, algumas cartas circulares mais conhecidas da igreja recém-inaugurada, que nós conhecemos, era chamada de a doutrina dos apóstolos, conhecida também como a Didaquê, que elas são os escritos, ela possuía um corpo de doutrina elaborado pelos apóstolos, pelos 12. Mas agora nós observamos que quando esta Didaquê, ou este documento circular, foi formado, o apóstolo Paulo, ele não fez parte deste grupo, porque até mesmo então Paulo ainda não havia recebido o seu apostolado.
e até mesmo quando Paulo recebe o seu chamado para ser apóstolo no caminho de Damasco, Paulo recebe o seu chamado para ser apóstolo, mas Paulo só vai ter contato com os apóstolos do Senhor depois de 14 anos. Então é óbvio que Paulo não fez parte deste grupo, desses apóstolos que fizeram esta doutrina dos apóstolos, esta carta circular chamada Didaquê. Mas os escritos paulinos, ela vai ter o mesmo peso que esta carta circular elaborada pelos apóstolos, que é chamada de a doutrina dos apóstolos, ou a Didaquê. Então, quando Paulo escrevia a sua carta, por exemplo, aos Efésios, e os destinatários recebiam esta carta, ela ia ter o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma importância do que os demais escritos dos demais apóstolos do Senhor Jesus. Por isso que Paulo, quando ele escreve, ele faz, por merecer o título de apóstolo, ele coloca o apóstolo do Senhor para se identificar e para defender o seu chamado, o seu apostolado. Nós podemos observar isso em Colossenses capítulo 1 e versículo 1. Nós vamos ver que nessa saudação de Colossenses 1 e 1, ele se apresenta como o apóstolo, como apóstolo de Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto em Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 1, e nos diz da seguinte forma: o livro de Gálatas é o livro que o apóstolo Paulo ele mais usa para fazer defesa do seu chamado, do seu apostolado. Então, em Gálatas capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Observe que nessa saudação, deste prefácio no início desta carta aos Gálatas, Paulo está nos trazendo algumas importâncias que precisam ser pontuadas. Por exemplo, Paulo, o apóstolo, mas aí ele coloca entre linhas, não da parte dos homens. Isto é, Paulo estava dizendo que ele recebeu o chamado para ser apóstolo, não foi pelos homens. Ele recebeu o chamado, não foi de outro apóstolo, como, por exemplo, no caso do substituto de Judas, no qual eles tiraram a sorte, e ali a sorte recaiu sobre Matias. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, o meu chamado ela não veio da parte de homem algum. O meu chamado ela não foi tirada na sorte, mas o meu chamado veio do próprio Cristo. E ele continua, nem por homem algum. Quando Paulo está dizendo nem por homem algum, Paulo está dizendo que ele não recebeu instrução de apóstolo nenhum. Ele não recebeu o chamado de nenhum apóstolo e ele não recebeu instrução de nenhum outro apóstolo, mas ele foi instruído pelo próprio Cristo. O próprio Cristo foi quem ensinou, foi quem instruiu o apóstolo Paulo. Ele continua, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, somente nesta saudação, o apóstolo Paulo nos traz 3 pontos bastante importantes. Que pontos importantes seriam esses? Já mesmo nesse versículo, ele se identificando e fazendo a defesa do seu apostolado, ele pontua os 3 requisitos que eram necessários para uma pessoa ser apóstolo do Senhor. E primeiro era ser chamado por Cristo. O primeiro requisito para ser apóstolo do Senhor deveria ter sido chamado diretamente pelo Senhor. Isso ocorreu com os 12 apóstolos, também conhecido como os 12 discípulos, e depois ocorreu com o apóstolo Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco. O próprio Cristo apareceu e entregou para ele o chamado, entregou para ele a vocação do apostolado. O segundo requisito para ser considerado apóstolo
era que deveria ter aprendido pelo próprio Senhor Jesus. É muito fácil quando nós olhamos para os 12 discípulos e nós observamos que os discípulos caminhavam com Cristo, eles faziam as coisas que Cristo fazia, eles estavam sempre instruídos pelo próprio Senhor Jesus, eles ouviram os seus sermãos, eles ouviram as suas parábolas, eles contemplaram os sinais realizados por Cristo, eles contemplaram vários milagres. Então, o segundo requisito para ser considerado apóstolo é que deveria ter aprendido aos pés do Senhor Jesus. E isso ocorreu também com o apóstolo Paulo, que após a sua conversão ao caminho de Damasco, o apóstolo Paulo, ele se retira para o deserto da Arábia e permanece ali aproximadamente um período de 3 anos. E ele estava sendo instruído pelo próprio Cristo. E é exatamente neste período de conversão no caminho de Damasco, ao seu período de aprendizagem com o Senhor, que ele recebe a incumbência de anunciar a palavra aos povos gentílicos. E exatamente aqui na instrução que ele recebe do Senhor. O terceiro requisito para ser considerado apóstolo é que eles deveriam ter contemplado o Cristo ressurreto. O Senhor Jesus, após a sua crucificação e ressurreição, o Senhor Jesus ele apareceu aos 12 discípulos, ele apareceu aos 12 apóstolos. Da mesma forma que Cristo aparece aos 12, Cristo ressurreto, ou Cristo glorificado, ele vai aparecer para Paulo no caminho de Damasco. Tudo isso Paulo está dizendo em um único versículo, no versículo 1 do capítulo 1 aos Gálatas, na sua saudação. Então ele diz, Paulo o apóstolo, e ponto. E ele começa, não, da parte dos homens, eu não fui chamado pelos homens, eu não fui instruído pelos homens, mas o próprio Cristo me chamou, o próprio Cristo me instruiu, e outra coisa, eu vi Cristo ressuscitado dentre os mortos. Então, os 3 requisitos básicos para ser apóstolos são esses. Como eu já disse anteriormente, qualquer outro indivíduo que tenha para si o título de apóstolo, ele usa este título de uma forma indevida e até mesmo, podemos falar aqui dentro do contexto, antibíblica, porque apóstolo do Senhor tem um peso muito grande. Então aqui no versículo de número 3, do capítulo 3 aos Efésios, na nossa leitura bíblica em classe, nos diz assim, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Paulo está dizendo aqui no versículo de número 3, que este mistério foi manifestado pela revelação do Espírito Santo. Mas ele continua dizendo, como acima em pouco vos escrevi. O que isso significa? Como assim em pouco eu vos escrevi? Será que Paulo havia escrito uma outra carta para os Efésios, para a cidade de Éfeso? Não, senhores, Paulo não escreveu outra carta. A única carta endereçada a essa igreja por Paulo é justamente esta carta aos Efésios. Mas o que significa Paulo dizer que ele há pouco ele já havia escrito para os Efésios? Paulo aqui está fazendo referência ao capítulo de número 2, ao capítulo anterior. Então aqui no versículo 3, Paulo apenas está continuando um assunto que ele havia iniciado, e até mesmo com mais propriedade, mais profundidade, no capítulo de número 2, quando o apóstolo Paulo vai tratar a respeito da unidade, entre os dois povos, entre o povo gentil e o povo judeu. Então Paulo está dizendo que já tratou deste assunto.
E é interessante, né, que quando Paulo diz que já tratou deste assunto, dessa unidade entre judeu e gentil, que Paulo nos deixa uma coisa que venha marcar os nossos corações. Vamos ler em Efésios, no capítulo 2, no versículo de número 11, que nos diz da seguinte forma: Efésios, capítulo 2, e versículo 11, nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão feita pelas mãos dos homens. Então aqui Paulo, ele está falando a respeito da salvação dos judeus, da salvação dos gentios. Paulo está falando da unidade. Paulo está falando para o povo gentílico daquela cidade de Éfeso, para eles se recordarem, para eles trazerem em suas lembranças a sua situação, que em outro tempo eles eram gentios na carne, na circuncisão, mas que agora eles não são mais, porque agora eles são co-herdeiros em Cristo, agora eles fazem parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos que Paulo está dizendo, neste capítulo 2, no versículo 11, Paulo está dizendo que os mesmos privilégios que o povo judeu possuía, esses mesmos privilégios, a igreja agora inclusa no plano salvífico, nessa revelação, eles também vão ter os mesmos privilégios que o povo judeu. Os mesmos benefícios que os judeus possuíam, os gentios agora também iriam possuir. Todos eles seriam participantes dessas promessas, desses benefícios, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Então, Paulo ele está dizendo que ele recebeu de Cristo essa revelação, a revelação do mistério, como já vos escrevi. Isto no capítulo 3 dos Efésios e no versículo de número 3, como já vos escrevi. Então, Paulo recebe essa revelação, como já vos disse, no caminho de Damasco, quando Paulo está indo para aquela cidade e ele tem um encontro subitamente com o Senhor. Naquele exato momento, Paulo recebe esta incumbência de anunciar a palavra do Senhor aos gentios. Tanto é que nesta narração bíblica, nesta perícope, nesta mesma passagem, o Senhor Jesus vai se apresentar a Ananias, o profeta, e vai falar para Ananias: olha, vá até ele, porque este é para mim um vaso escolhido para sofrer, para pregar pelos gentios. Então, naquele momento, o apóstolo Paulo recebe a incumbência, ele recebe a revelação do mistério da inclusão do povo gentil no plano da salvação. Porque o plano da salvação, o plano da inclusão do povo gentil, juntamente com o judeu, no corpo de Cristo, ele é passado gradativamente. Essa revelação, ela não foi passada de uma forma clara, mas ela é passada gradativamente. Aos poucos ela vai se manifestando, aos poucos ela vai se revelando, aos poucos ela vai tomando forma. E o único apóstolo entre os demais apóstolos que teve esta compreensão de uma forma clara foi apenas o apóstolo Paulo. Nós vamos falar mais sobre este assunto em alguns minutos. Então, Paulo, ele trata com mais propriedade este assunto, a respeito de gentil, a respeito de judeu, a respeito de unidade. Paulo tem uma compreensão muito maior, mais abrangente que os demais apóstolos. E Paulo, ele fala a este respeito, a este assunto, no capítulo 2, aos Efésios, mas Paulo ele vai tratar com mais profundidade a este respeito da unidade,
a respeito da inclusão do povo gentílico no plano da salvação, na sua carta, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, que é considerado a sua suma teológica, é a sua carta mais teológica, uma carta mais profunda. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, precisamente no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11, Paulo vai tratar com mais clareza, com mais profundidade, o assunto da unidade entre gentio e entre judeu. Eu quero ler com os senhores e com as senhoras, Romanos, no capítulo 10, no versículo 12 e versículo 13, e nos diz da seguinte forma: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Paulo está dizendo que, da mesma forma que o judeu tinha o privilégio da salvação, quando Paulo escreve agora aos Romanos, Paulo está dizendo, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está dizendo, não importa se apenas os judeus que invocarem, mas se os gentios também invocarem o nome do Senhor, eles também serão salvos. Agora, nós devemos tomar bastante cuidado com esse texto aos Romanos, precisamente neste versículo, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, para nós não entrarmos em assuntos dentro da soteriologia, da doutrina da salvação, abrangendo aqui a respeito da salvação de uma forma universal. Mas o que Paulo está dizendo nesta passagem, neste texto, de todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele está fazendo menção ao povo gentil, ao povo gentil. Então, quando Paulo diz a respeito da salvação que agora está ao alcance do povo gentil, isso para o povo judeu era uma coisa inconcebível, era inadmissível para o judeu aceitar ou ter, no mínimo, a ideia de que o gentio poderia ser salvo, porque o povo judeu, ele se considerava um povo exclusivo de Deus. Eles achavam que somente eles tinham todo o direito das bênçãos do Senhor, inclusive da salvação. Então nós observamos que quando Paulo diz a respeito da salvação agora que está ao alcance do povo gentil, eles não aceitavam. E nós podemos ter um pouquinho mais de compreensão, entender um pouquinho mais sobre este assunto, não apenas nos escritos paulinos, não apenas nas cartas paulinas, mas eu me recordo de certa feita do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus ele vai narrar uma parábola a respeito dos perdidos. Jesus ele está falando a respeito dos perdidos. O Senhor Jesus, na sua parábola, ele trata justamente deste assunto, da inclusão de um filho que estava perdido e que agora ele foi salvo da sua perdição. Este texto eu quero compartilhar com os irmãos, esta parábola narrada por Cristo, que é a parábola dos perdidos, que é da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Está no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 1 ao versículo 3, e nos diz assim: e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, aí o Senhor Jesus propôs a parábola. Então, aí o Senhor Jesus inicia a sua parábola. Mas observe que no versículo 1, diz assim: e chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E neste grupo de pecadores, neste grupo de publicanos
chegaram até Cristo para ouvir o seu sermão, para ouvir as suas instruções a respeito do reino, chegou também mais dois grupos, que são os fariseus e os escribas, murmurando contra o Senhor. Então, quando o Senhor Jesus inicia-se a respeito da parábola dos perdidos, esta parábola ela não é endereçada para os publicanos e os pecadores. Não, esta parábola Jesus está falando diretamente com os doutores da lei. Jesus está falando diretamente com os escribas e com os fariseus. Eu continuo esta leitura no versículo 29 e versículo 32. Eu sugiro aos irmãos e às irmãs que depois faça esta leitura deste texto por completo. Mas eu vou agora para o versículo 29 até o versículo 32, que é a parte do filho perdido. E nos diz assim no versículo 29. E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, e desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então, observe que nesta parábola, o Senhor Jesus, ele está tratando a respeito da inclusão de um filho que estava perdido. Então, quando o Senhor Jesus narra esta parábola, ele está falando diretamente com os escribas e com os fariseus. Mas observe que no versículo aqui, quando ele diz: vindo, porém, este teu filho. Então, Jesus aqui ele está usando para os escribas e para os fariseus que eles não aceitavam a inclusão do seu irmão. Eles não aceitavam. Tanto é que aqui no versículo ele diz: este teu filho. Então, ele julga o seu conhecimento ou o seu amor superior do que o conhecimento e o amor paternal do próprio pai. Ele não aceita, ele não chama de irmão, ele fala: este teu filho. E o Senhor Jesus continua, então, a sua narração, na sua parábola, e ele diz: olha, não, este seu irmão, ele estava morto, ele reviveu, ele tinha se perdido, mas agora ele foi achado. Então, o próprio Cristo, no seu ministério terreno, ele já começa a iniciar o plano da inclusão da igreja do povo gentil. O próprio Cristo, nesta parábola, ele já deixa bastante claro. Mas até mesmo nesta parábola, nós já observamos que não seria fácil a aceitação dos judeus, dos escribas, dos fariseus, e até mesmo daqueles novos cristãos judaizantes convertidos ao cristianismo, porque ainda lhe faltava uma compreensão. Mais para frente nós vamos observar que não foi apenas os fariseus e escribas e alguns outros meros irmãos que não compreenderam a inclusão do povo gentil no plano da salvação, mas que infelizmente até certo momento, até mesmo alguns dos apóstolos também ainda não haviam compreendido a este respeito. Então, noutros séculos não foi manifestado. Paulo continua nos dizendo aqui no versículo de número 3, no capítulo 3 aos Efésios, como dizendo que a respeito da revelação, da manifestação. Então, Paulo está dizendo que essa revelação ela não foi manifestada no Antigo Testamento. Mesmo que alguns profetas profetizando a respeito, eles não tinham a revelação. Muitos profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram a este respeito. Mas não é pelo simples fato de que alguns profetas profetizaram a este respeito da unidade, do mistério, que eles tinham compreensão de
fato do que estavam profetizando. Nós observamos isso quando Paulo escreve aos Romanos. Quando Paulo escreve aos Romanos, nos capítulos que eu já citei, no capítulo 9, 10 e 11, Paulo faz a citação de alguns desses profetas que mencionam, que profetizaram a respeito do mistério, alguns personagens do Antigo Testamento, tais profetas como Isaías, Amós, Oséias, Miqueias. Então eles profetizaram a respeito do mistério, mas eles não tinham essa clareza, eles não tinham essa compreensão com profundidade. Na verdade, muitas coisas que ocorreram no Primeiro Testamento, que ocorreram no Antigo Testamento, eles não tinham compreensão, porque a Bíblia nos diz lá no livro aos Hebreus que as coisas do Antigo Testamento, eles eram tidos como sombras, não era como se fosse a realidade, porque a realidade, as coisas futuras ainda estavam para serem reveladas. Então, muitas coisas para os profetas, para muitos personagens do Primeiro Testamento, eles eram obscuros, eles faltavam entendimento. E isto é compreensível quando nós fazemos uma leitura com mais profundidade, tanto do Primeiro Testamento quanto do Segundo Testamento. Então, muitas coisas que eles falaram no Primeiro Testamento lhe faltava a compreensão. Que nem, por exemplo, nós podemos aqui fazer uma citação de várias coisas que ocorreram no Antigo Testamento, que eles falaram, que eles profetizaram, que eles viveram, mas eles não tinham esta compreensão. Que nem, por exemplo, a respeito da Trindade e vários outros assuntos, porque a Trindade nós observamos que ela é manifestada não apenas no Segundo Testamento, mas nós observamos a ação de um Deus trino já no Primeiro Testamento. Muitos deles até mesmo profetizaram, mas eles não tinham esta compreensão. Por que eles não tinham esta compreensão? Porque o judaísmo, a sua crença é uma crença monoteísta, isto é, eles criam e aceitavam apenas em um Deus, monoteísta, único Deus. Então essa ideia de Deus trino para eles seria uma coisa inconcebível, não tinha descompreensão, por mais que eles profetizaram, por mais que nós podemos observar esta unidade de Deus trino agindo desde o início da história humana, no Primeiro Testamento, mas eles não tinham essa compreensão, não apenas a respeito da trindade do Deus trino, mas muitas outras coisas, como, por exemplo, a respeito da remissão dos pecados, a respeito do tabernáculo e muitas outras, na quais uma delas que nós estamos tratando, que é o mistério que Paulo está tratando. O único que compreendeu perfeitamente esta revelação do mistério foi o apóstolo Paulo. Na lição, eu estava lendo a lição e o nosso autor, o nosso comentarista, ele pontua alguns tópicos, ele nos diz que alguns profetas tinham este conhecimento, mas quando nós olhamos por uma perspectiva diferente, nós podemos observar que esses profetas eles não compreendiam. Não é porque eles profetizaram que eles receberam a revelação. Como eu acabei de citar alguns eventos que ocorreram no Primeiro Testamento, Trindade, remissão de pecados, tabernáculo, eles poderiam participar, eles poderiam receber, mas eles não receberam a compreensão, a revelação plena. Então Paulo ele continua, ele diz que tem sido revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas. Aqui nós observamos, para os irmãos me acompanharem, está no versículo 5, no capítulo 3 aos Efésios, e diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. Então Paulo está dizendo que essa revelação, ela não foi revelada antigamente, como está sendo revelada agora, pelo Espírito. Ele continua, aos seus santos apóstolos e profetas. Então Paulo está dizendo que tem duas classes de pessoas que possivelmente receberam essa
revelação. Quais classes de pessoas são essas? São os apóstolos e os profetas. Mas quando nós aqui observamos e pontuamos essas duas classes, né, eu, como disse agora há pouco a respeito dos profetas, que possivelmente esses profetas da antiga aliança, do Primeiro Testamento, eles não tinham essa compreensão da revelação, então nós perguntamos, quem seriam então esses profetas? Se uma vez esses profetas não podem ser os profetas do Antigo Testamento, porque eles apenas exerceram a sua função, a sua parte de profetizar, mas eles não receberam a revelação. Então, quem seriam esses profetas aqui mencionados neste versículo de número 5? Então, nós podemos falar que esses profetas poderiam ser um grupo de profetas que havia na cidade de Corinto. Alguns sugerem que esses profetas mencionados no versículo 5 seria este grupo de profetas que havia na cidade de Corinto, que eles haviam recebido também esta revelação junto com os apóstolos. Alguns sugerem que fossem os profetas do Antigo Testamento. Alguns sugerem que seriam esses profetas da cidade de Corinto. E já outro grupo de estudiosos, eles argumentam de uma forma diferente. Eles dizem que nesse versículo 5, quando diz santos, apóstolos e profetas, ele está dizendo que são santos apóstolos profetas. Então ele está dizendo que os apóstolos seriam apóstolos profetas. Então não seriam dois grupos que receberam a revelação. Agora, pense comigo, se houvesse essa revelação dada para os profetas, como por exemplo, quando eu citei um grupo de profetas da cidade de Corinto, por que esses profetas não escreveram nada, não deixou nada escrito a respeito desta revelação? Se eles receberam do Senhor uma revelação, eles deveriam ter escrito esta revelação para as demais posteridades, para serem instruídas, para receberem essa revelação da mesma forma que fez o apóstolo Paulo. Então, este argumento, ele não é muito aceitável. Da mesma forma também que não é muito aceitável que os profetas mencionados aqui seriam os profetas do Antigo Testamento. Como eu já vos disse, que esses acontecimentos do Antigo Testamento, muitos acontecimentos, eles não tinham compreensão. E realmente era difícil, era algo complexo. Para eles era algo paradoxal. Eles não compreendiam, até mesmo muitos dos apóstolos do Senhor, eles não tinham a compreensão do mistério revelado. Então, esses profetas, possivelmente, o argumento mais aceitável, mais plausível, seria que os apóstolos seriam apóstolos profetas. Da mesma forma que quando nós olhamos para a palavra do Senhor a respeito dos dons de ministério, nós temos pastores e mestres, mas nós temos pastores e mestres. O pastor pode ser pastor e um mestre, mas nós temos pastores e nós temos os mestres. Da mesma forma agora, apóstolos, profetas. Então, Paulo ele está dizendo que não foi só ele que recebeu essa revelação, mas Paulo está dizendo que os demais apóstolos também receberam essa revelação. Só que a princípio eles não compreenderam. Eu vou mostrar para os irmãos e para as irmãs um caso que a Bíblia nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 16, que é o caso do apóstolo Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 10 ao versículo de número 16, que nos diz da seguinte forma: E, tendo fome, quis comer, e enquanto lhes preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos.
e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. O vaso tornou a recolher-se ao céu. Nessa passagem nós temos aqui a revelação do Senhor Jesus para o apóstolo Pedro. Após esta visão, essa revelação de sentidos que o apóstolo Pedro subitamente teve, apareceu alguns homens enviados por Cornélio, um homem gentil, para que ele fosse até a sua casa, para lhe explicar a palavra, para pregar a palavra. Até então, quando nós lemos esse texto, nos dá a mera compreensão de que Pedro havia compreendido que Deus havia purificado aquilo que era impuro, aquilo que era imundo, a respeito que eles tinham, a impressão que eles tinham a respeito do povo gentil. Nessa visão, Jesus está dizendo para Pedro que aquilo que era imundo, aquilo que era impuro, aquilo que era profano, que era o povo gentil, agora eles não são mais imundos, porque Cristo os purificou pelo seu sacrifício vicário. Então, quando nós observamos esse texto, nos dá a mera impressão de que Pedro realmente compreendeu o mistério. Mas quando nós observamos não apenas este texto, mas nós partimos, por exemplo, para Gálatas, no qual eu vos convido para ler, Gálatas, no capítulo 2, no versículo 11, Gálatas, capítulo 2, glória a Jesus. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14, que nos diz: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi-se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Então, quando nós lemos esta carta de Paulo aos Gálatas, nós já podemos concluir, nós já temos provas cabíveis, nós já temos argumentos sólidos de que Pedro, como os demais apóstolos, ainda não haviam compreendido a revelação do mistério, mas apenas Paulo havia compreendido. Pedro, conforme nas palavras do apóstolo Paulo, nas suas palavras nesta carta, estava sendo dissimulado. Ele obrigava os cristãos gentios a viverem como os judeus. Isto é, estava querendo obrigar os cristãos gentios convertidos a fazerem o ritual do judaísmo, principalmente a da circuncisão. E isso nós observamos que, então, Pedro e os demais apóstolos não compreenderam de uma forma clara a respeito do mistério revelado. Esse mesmo mistério revelado para Paulo e os demais apóstolos.
mas apenas o apóstolo Paulo tem esta clareza, este entendimento com profundidade. Tanto é que não apenas neste versículo Paulo ele tem este atrito com Pedro, mas até mesmo quando Paulo sobe a Jerusalém com seus cooperadores, eles são obrigados a raspar a sua cabeça. Eles são obrigados a fazer certos rituais que ainda estavam ligados ao judaísmo. Então, infelizmente, os discípulos, eles ainda não haviam compreendido com clareza a respeito da revelação do mistério do Senhor, mas apenas o apóstolo Paulo. Isso já nos mostra, não apenas isso, mas muitas outras coisas realizadas pelo próprio apóstolo Paulo, principalmente as igrejas inauguradas por ele, as suas cartas pastorais, as suas cartas circulares. Paulo estava anos-luz à frente dos demais apóstolos. Para nós caminharmos para a nossa conclusão, eu quero ler aqui no versículo de número 6, do mesmo capítulo 3, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então Paulo está dizendo que os gentios agora, eles também são co-herdeiros de um mesmo corpo. Os judeus, por inúmeras vezes e por muitos anos, eles se gloriavam por ter Abraão como seu patriarca e muitas outras formas. E agora, essas mesmas bênçãos que eram feitas para a descendência de Abraão, ela recai agora também sobre a igreja, sobre o povo gentil. E isso para eles era uma coisa inadmissível, lhes faltava compreensão. Então, para nós concluirmos a nossa aula nesta manhã, para que fique de uma forma clara, o mistério da inclusão da igreja no plano salvífico, ele foi gerado por Deus antes da fundação do mundo. A igreja sempre esteve nos propósitos de Deus, mas a sua revelação ela é dada sob medida, isto é, gradativamente. Por isso que os profetas do Antigo Testamento profetizaram, mas não tinham compreensão, porque a revelação é dada gradativamente, ela é revelada, ela vai criando forma, ela vai criando um corpo. Então a igreja não está mais oculta, ela já foi revelada, juntamente com ela os seus propósitos. Eu vos pergunto nesta manhã, quais propósitos são esses que a igreja possui? Que você faça essa reflexão e possa descobrir qual é o propósito da igreja, dela ser revelada. Qual é a sua função como igreja de exercer o propósito da sua criação. Eu encerro a minha fala nesta manhã, compartilhando com os senhores e com as senhoras, um texto que está no livro que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 11, no versículo de número 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus, boa é esta palavra às nossas vidas, aos nossos corações. Nessa manhã, queridos, Deus continue abençoando nosso irmão Adriano, nosso professor aqui na nossa sede da Escola Dominical. Deus abençoe também sua vida, meu irmão, que esteve conosco aqui, acompanhando essa live. Mais tarde amanhã, essa live estará disponível no YouTube. Esta aula estará disponível no YouTube, não vai lá. Se inscreva em nosso canal do YouTube, DBNero já. Coloque ali, aperte o sininho para receber as notificações, né? Todas as vezes que o vídeo
todos esses o culto, né, todos os cultos aqui são postados no YouTube. Então os irmãos podem ir lá assistir os cultos anteriores, as mensagens, as aulas da Escola Dominical. Será uma alegria ter os nossos irmãos conosco lá nos assistindo. E hoje à noite, meus irmãos, às 18 horas, o Senhor Jesus aguarda todos os irmãos aqui, né, alguns presencialmente, outros nos acompanham online, nos acompanham também por esse mesmo canal. Nosso pastor Salomão Duarte está aqui ministrando a palavra de vitória ao seu coração, às nossas vidas. Eu convido a todos nesse momento para que vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus por esta aula tão produtiva e tão abençoada que tivemos nesta manhã. Oremos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero, meu Senhor, te agradecer por mais este dia de vida. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que nos concede de nós aqui aprendermos, ó Deus, a tua palavra. Estamos aqui reunidos, ó Deus, também com os teus filhos, ó Pai, que assistiram esta live. Ó Deus, e aqueles que ainda assistirão, aqueles que assistiram esta aula pelo YouTube, venham, ó Deus, abençoar de uma forma poderosa cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos. Abençoa, Deus, nosso pastor setorial. Ó Deus, abençoa o teu servo, a saúde do teu servo, a sua esposa, ó Pai, consciente, abençoa a sua sogra. Ó Deus, visita, ó Deus, a tua serva. Ó Deus, visita a família do teu servo de uma forma especial. Mas Santo, fica conosco, nos dando um domingo abençoado, os teus filhos que ficarem em seus lares. Ó Pai Santo, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos. Nos digam amém. Deus abençoe a sua vida. Um bom domingo de vitória em nome de Jesus.